Fala, investidor! Pessoal, será que valeu a pena investir em Klabin nos últimos 13 anos? Será que essa empresa ela ofereceu um retorno satisfatório para os seus investidores? Bom, esse vídeo ele com certeza vai te surpreender. Eu fiz um estudo extremamente detalhado do reinvestimento de todos os dividendos de Klabin nos últimos 13 anos, para a gente ter uma noção real de qual foi o retorno que essa empresa entregou para o seu investidor. Pessoal, é muito importante na fase de acumulação você reinvestir os dividendos, isso vai ficar muito claro para você nesse vídeo, tá? Então nesse vídeo, pessoal, eu vou abordar 3 pontos principais. O primeiro deles vai ser quais são as vantagens competitivas da Klabin, o que faz a Klabin ser aí uma boa empresa para o buy and hold, para você construir uma carteira previdenciária aí de longo prazo. O segundo ponto, pessoal, a gente vai analisar quais são os pontos que nos mostram que a empresa provavelmente vai pagar um bom dividend yield nos próximos anos. Tem vários gatilhos aqui de crescimento de dividendos e eu vou demonstrar isso para você nesse vídeo. E por fim, a gente vai fazer o estudo de fato para a gente comparar qual foi o retorno verdadeiro que a Klabin entregou para o investidor e comparar esse retorno também com a renda fixa. Meu amigo, se esse vídeo ele fizer sentido para você, ele agregar para o seu conhecimento como investidor, eu peço que você fortaleça o nosso canal, se inscrevendo, deixando o seu like e comentando qual a próxima empresa que você quer ver, na qual a gente possa realizar também esse estudo de reinvestimento de dividendos. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Meus amigos, a Klabin é uma empresa que ela possui diversas vantagens competitivas. Essas vantagens acabam tornando esse ativo uma excelente opção para uma carteira resiliente de longo prazo, tá? A primeira vantagem dela é que ela trabalha de maneira integrada, ela atua em todas as fases do processo produtivo. Empresa que trabalha desde a fase pré-floresta, né? Então ela faz ali a pesquisa florestal, a pesquisa genética das plantas que vão ser inseridas nessas novas florestas. Na sequência, ela faz o cultivo, a gestão e o manejo dessas florestas para extrair daqui então 2 tipos de celulose, a celulose de fibra curta e a celulose de fibra longa. Lembrando, pessoal, que essa celulose de fibra longa aqui, ela tem um valor agregado maior e ela consegue produzir ali produtos com mais qualidade. Além disso, dessa celulose de fibra longa, ela consegue extrair também a celulose fluff, que é uma celulose de alta absorção, muito utilizada aí para fraldas geriátricas e absorventes. Então você perceba aqui, pessoal, que ela já tem uma certa diversificação. E além dela ter a opcionalidade de vender a celulose ou trabalhar nessa celulose para oferecer um valor agregado maior, isso acaba gerando uma proteção maior para as receitas da companhia, porque ela pode aproveitar sim os ciclos de mercado favorável. No momento no qual o preço da celulose não é tão atrativo como o momento atual, ela pode utilizar mais da celulose para produzir um produto de valor agregado maior, que seriam os papéis e as embalagens. E no segmento de papel ela trabalha com os cartões e também com esse segmento aqui de container board. E esse novo segmento ele tem sido utilizado para substituir aqueles plásticos com a superfície um pouco mais rígida. Além disso, pessoal, esse segmento de embalagens aqui ele tem um apelo sustentável bastante grande. A gente vê toda essa transição que vem acontecendo na cultura mundial a favor da sustentabilidade e na substituição do plástico pelo papel. Então esse segmento acaba sendo um segmento bastante resiliente. Além disso, a gente sabe que esse segmento aqui da celulose fluff ele tende a crescer bastante, já que a gente percebe que a população está se tornando mais velha com o tempo, né? E a tendência é que vai haver uma maior demanda também pelas fraldas geriátricas. Então a gente tem aqui uma empresa, pessoal, que ela é bastante resiliente no produto que ela oferece, certo? Então a gente sabe que haverá provavelmente uma demanda crescente. Meus amigos, e além da diversidade de produtos que a Klabin oferece, ela também possui algumas vantagens competitivas. O simples fato de estar situada no Brasil já confere a ela uma vantagem sobre pares internacionais, já que a produção de eucalipto e pinos aqui no Brasil ela é muito maior do que no resto do mundo. E quando a gente compara a produção da Klabin com a média da produção nacional, a gente vê que ela está bem acima da produtividade média aqui no Brasil. Isso acaba demonstrando para nós que ela tem sim uma expertise muito grande nesse desenvolvimento, nessa gestão e manejo das florestas. Pessoal, quando você traz a Klabin para a sua carteira de investimentos, você acaba diversificando ainda mais o seu portfólio, principalmente porque a Klabin ela tem uma boa parte da sua receita dolarizada, né? Então ela consegue exportar para vários países e também para várias partes do mundo. Então perceba como a empresa não está dependente de um único mercado, né? Ela consegue realmente ser bastante diversificada nesse sentido. Só outro ponto-chave para a gente entender a estratégia da Klabin para o longo prazo é entender o impacto do projeto Puma 1 e Puma 2 no resultado da companhia. Então a gente sabe, pessoal, que o resultado da Klabin hoje ele é muito dependente também das flutuações de preço na celulose. Com o advento do projeto Puma 1 em 2021 e o projeto Puma 2 ficando pronto agora em maio de 2023, a gente vai ter uma dependência cada vez menor da celulose, já que a gente sabe que esse projeto Puma 2 ele vai acabar entregando para o mercado produtos com altíssimo valor agregado, que é o papel Kraftliner e o papel Eucaliner. Esses 2 tipos de papel, pessoal, eles provavelmente vão ser o advento, né, da próxima geração de papéis, principalmente porque
eles conseguem oferecer um custo muito menor para a Klabin e oferecer também um produto de qualidade muito maior para o mercado de papéis e embalagem. Pessoal, agora a gente vai falar sobre dividendos. Será que a Klabin ela vai continuar sendo uma boa pagadora de dividendos nos próximos anos? Bom, meus amigos, eu acredito que a Klabin ela vai impressionar muito o seu investidor nos próximos anos no quesito dividendos. E eu vou explicar para você agora o motivo. Pessoal, a Klabin ela é uma empresa que recentemente ela estava bastante alavancada, certo? Então, para tirar do papel aquele projeto Puma 1 e Puma 2, ela precisou se alavancar bastante. Mas já adianto para vocês, pessoal, que a alavancagem da Klabin acaba sendo um benefício para a própria empresa, tá? Já que a maior parte da dívida dela está em dólar e é um custo anual de 5,2%. Então, é uma taxa de juros relativamente baixa se você considerar que boa parte da receita da Klabin também é em dólar. Entretanto, pessoal, mesmo assim, a gente sabe que uma dívida de 21 bilhões é algo que pesa bastante para o resultado financeiro da companhia. Só que o que a gente vê já no médio prazo? A gente viu o projeto Puma 1 ficando pronto em 2021 e gerando um crescimento de EBITDA para a empresa. Olha só que coisa bastante interessante, pessoal. Então, cresceu bastante nos últimos 2 anos. Isso acabou trazendo o endividamento da Klabin para um patamar muito mais tranquilo. Então, a dívida líquida estava 4,7 lá em março de 2020 e agora a dívida líquida sobre EBITDA de 2,6, bem mais tranquilo. E o que vai acontecer agora em maio de 2023? O projeto Puma 2 fica pronto, gerando produtos com maior valor agregado, gerando um resultado final maior e gerando mais caixa para a empresa. E tudo que a gente deve ver nos próximos semestres deve ser esse dívida líquida sobre EBITDA ficando ainda menor, ou seja, um endividamento cada vez mais controlado. E com o endividamento mais controlado vai acabar abrindo muito mais espaço para o pagamento de proventos. Lembrando que a Klabin ela paga os seus dividendos em cima da geração de caixa, então é entre 15% e 25% do EBITDA ajustado. Então, provavelmente, nos próximos 2-3 anos, a Klabin deve sim aumentar o seu payout de dividendos. Pessoal, agora depois de tudo que eu mostrei para vocês, né, a gente viu que a Klabin ela tem um modelo de negócios bastante resiliente, sólido, totalmente verticalizado, ela tem as vantagens competitivas para o longo prazo. Entretanto, quando a gente vê o retorno que a Klabin ofereceu para o seu acionista nos últimos 2 anos, a gente fica realmente aqui com o pé atrás, né? Já que se a gente compara que o retorno da Klabin com o CDI nos últimos 2 anos, a gente tem um prejuízo de 27% para a Klabin contra um lucro de 20,64% para o CDI. Então, quando a gente compara aqui, é uma diferença de praticamente 50% a favor da renda fixa. Porém, meu amigo, muito cuidado com essas janelas de tempo pequena. Então, investimento em boas ações, elas precisam de uma janela de tempo bastante longa para você, de fato, ver o impacto positivo do crescimento patrimonial nos seus investimentos. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Meu amigo, agora a gente vai fazer aquela simulação bem detalhada para saber realmente qual foi o retorno que a Klabin entregou nos últimos 13 anos para o seu investidor. Para fazer esse estudo, eu considerei um investimento de R$100 mil nas ações de Klabin em janeiro de 2010. Nessa época aqui, pessoal, a cotação nominal da Klabin era R$ 5,05. Se você olhar no gráfico do computador, você não vai encontrar esse preço, principalmente porque em 2014 a Klabin ela fez um desdobramento de 1 para 5, tá? Então eu estou considerando o preço real daquela época. Então naquela época a Klabin custava R$ 5,05 e com R$100 mil o nosso investidor conseguiu comprar 19.801 ações de Klabin, tá? Então comprou as suas 19.800 e a partir de agora, pessoal, esse investidor ele não vai tirar nem mais R$1 do bolso dele. A única coisa que ele vai fazer com essa empresa é reinvestir os dividendos que ela mesma pagou para ele. Então entenda uma diferença crucial entre a renda fixa e a renda variável agora. A renda fixa, ela realiza o próprio investimento para você, certo? Então os juros vão incidindo sobre o montante no longo prazo. Quando você fala de renda variável, a empresa ela pega parte dos lucros para investir nela mesma e a outra parte ela dá para o investidor na forma de dividendos. E aí cabe ao investidor escolher se ele quer reinvestir para continuar crescendo o patrimônio ou se ele vai utilizar aquele dividendos ali para aumentar o padrão de vida dele. A gente sabe, pessoal, que quando o investidor está na fase de acumulação é muito importante que ele pegue todos os dividendos e reinvista no próprio ativo, para que no longo prazo ele tenha de fato retornos impressionantes. E é isso que vai ficar claro para você nesse vídeo. Então, nosso investidor comprou as 19.800 ações e recebeu no primeiro ano 21 centavos de dividendos, tá? Ao longo de todo o ano aqui de 2010. E o que ele faz, pessoal? Quando chega em dezembro de 2010, ele pega todo o dividendo que recebeu e compra o máximo de ações possível. Então, nesse caso aqui, a Klabin fechou o ano de 2010 com uma cotação de R$ 4,75 e que possibilitou o nosso investidor comprar 875 ações. E ele vai fechar aqui o ano de 2010 com 20.676
16 ações. Pessoal, perceba que o que aconteceu nessa primeira linha foi replicado para todas as outras linhas. Então, em 2011, ele recebeu 24 centavos de dividendos, um total de R$ 4.962 em dividendos. Quando chegou em dezembro, ele comprou mais 666 ações, pagando R$ 7,45, fechando dezembro de 2011 com 21.342 ações. E ele vai realizar esse mesmo procedimento durante todos os anos. E qual que é o resultado que esse investidor conseguiu alcançar? Cabe um ponto de destaque aqui que no ano de 2014 a Klabin ela se desdobrou de 1 para 5. E nesse caso, pessoal, ele tinha fechado o ano de 2013 com 22.601 ações. Então a gente multiplica esse valor aqui por 5 e agora ele vai iniciar o ano de 2014 com 113.004 ações. E vai prosseguir, pessoal, na caminhada dele de pegar todos os dividendos recebidos e utilizar para recomprar mais ações ao final do ano. Pessoal, o que a gente percebe aqui inicialmente na Klabin? A gente percebe que os dividendos da Klabin eles oscilam bastante, principalmente porque ela é uma empresa que é em parte comoditizada, né? E a flutuação de preço das commodities acaba influenciando muito no resultado da empresa. Então a gente vê que esse dividendo oscila muito. Então até o ano de 2013, né, ela pagou um dividendo razoável, mas quando chegou em 2014, se vocês analisarem o gráfico de lucro líquido, vocês vão ver que ela teve um lucro espetacular, o que acabou se traduzindo num dividendo bem acima da média. Então permitiu aqui que já no ano de 2014 esse investidor recebesse um yield on cost, ou seja, um dividend yield em cima do preço que ele efetivamente pagou na ação de 16,9%, quase 17% de yield num único ano. Olha só que retorno interessante. Entretanto, pessoal, quando chega no ano de 2015 e 2016, principalmente devido à crise política e econômica, os lucros da Klabin caem bastante. Com isso, os dividendos também vão caindo. Só que o nosso investidor, ele prossegue resiliente, reinvestindo os dividendos na empresa. Até porque quando você está investindo na empresa, você tem que entender que ela tem que durar mais de 10, mais de 20 anos para que de fato ela tenha finalidade previdenciária para você. E esse investidor, ele seguiu justamente essa estratégia. Então, independente dos resultados da empresa, ele seguiu reinvestindo todos os dividendos. E ele foi extremamente beneficiado por essa estratégia, principalmente porque a partir do ano de 2015 os dividendos começam a crescer bastante. Então a gente percebe que tanto no ano de 2018 e 2019, que foram anos muito bons para a Klabin, ela paga um dividend yield por ação aqui de 20 centavos. Só que o nosso investidor, pessoal, ele já está com 129 mil ações, porque ele vai comprando mais todos os anos. Isso acaba se traduzindo em um dividendo de R$ 25.849 em um único ano. Então perceba o impacto da renda passiva no longo prazo. Então agora o nosso investidor recebeu um retorno de 25% em cima do capital inicial investido, que foi de R$ 100 mil. Então perceba que tem anos que a Klabin paga muito bem e tem anos que ela não paga nada, como foi o ano de 2020, principalmente em decorrência da pandemia. Entretanto, quando chega aqui no ano de 2022, ela pega o lucro acumulado e paga através de dividendos para os seus investidores, chegando no ápice de 30 centavos por ação de dividendos. Pessoal, isso aqui vai se transformar em nada mais, nada menos do que R$ 44 mil para o nosso investidor. Então a gente está falando de 44% de retorno em cima do capital inicial investido num dividendo de um único ano. E a tendência é que nos próximos 10 anos, pessoal, esse dividendo vai crescer muito mais, porque a gente viu, né? Klabin tem vários projetos promissores e está com o lucro crescendo bastante. E ele aproveita esses dividendos para comprar nada mais, nada menos do que 10.838 ações. Então ele vai fechar o ano de 2022 com 157 mil ações. Olha só que coisa incrível, pessoal. Como a participação acionária desse investidor ele vai crescendo ao longo do tempo. E agora, quando chega no ano de 2023, a gente pega a cotação da Klabin praticamente nas mínimas históricas, né, custando R$ 3,63. Então ele já recebe aqui ao longo do ano de 2023 6 centavos por ação, que ele já aproveita para comprar o máximo possível, pagando muito mais barato do que nos anos anteriores. Então com esses 6 centavos que a Klabin vai pagar para esse investidor, ele já vai conseguir comprar 2.609 ações, fechando aqui 160 mil ações. Agora, qual que foi o retorno real desse investidor no longo prazo? Bom, pessoal, a Klabin transformou R$ 100 mil nesse investidor em R$ 582 mil no prazo de 13 anos. Então a gente está falando de um retorno real aqui de 482% em cima do capital inicial investido. Pessoal, por fim eu vim aqui no site do Mais Retorno para analisar se o retorno que a gente encontrou no nosso estudo estava próximo do apresentado aqui no site, e está bastante próximo. O site, na verdade, aponta aqui um retorno de 496% contra um retorno de 482% que nós achamos aqui no nosso estudo, então está algo bastante aproximado. Então olha só que coisa bastante interessante, né, pessoal? Você olhando simplesmente para a cotação, você pode acabar se enganando, porque o mercado de ações ele acaba te enriquecendo de forma passiva, quase que imperceptível, mas quando você coloca na ponta do lápis para analisar o ganho de renda passiva, você percebe que isso aqui é algo incrível no longuíssimo prazo. E agora eu pergunto para você, daqui a 6 anos, quanto de dividendos que esse investidor aqui vai ter recebido da Klabin? Bom, meu amigo, é isso. Espero que você tenha gostado desse estudo.
Tenho certeza que ele demonstrou para vocês que o ganho patrimonial com ações ele é incrível no longuíssimo prazo. E se esse vídeo te ajudou, dá uma moral para o nosso canal, pô. Se inscreve, deixa o seu like e deixa um comentário para ajudar a gente aí. E até o próximo vídeo.